Eletricidade. O termo eletricidade nos é muito familiar, né? Na vida cotidiana, estamos frequentemente em contato com aparelhos ligados a uma instalação elétrica. Ao ligar uma TV, usar um liquidificador, o micro-ondas, o celular ou até mesmo o simples fato de acender uma lâmpada, você já está fazendo uso da eletricidade. Então veja que em todos esses casos nós estamos falando de realização de trabalho. E já estudamos, né, lá no primeiro ensino médio, né, que trabalho está ligado à energia. Até mesmo em uma lâmpada temos uma transformação de energia. Portanto, já deve ser comum para você o termo energia elétrica. O que veremos é que temos geradores de energia elétrica ou transformadores de energia elétrica. E essa energia ela é transportada através de cargas elétricas nos fios metálicos que ligam os geradores de energia até os receptores de energia. Então, a eletricidade é a parte da física que analisa os fenômenos que envolvem a carga elétrica e é dividida didaticamente em 3 segmentos que nós veremos, que é a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Dentro do estudo da eletricidade, a eletrostática é a parte inicial e fundamental desse estudo, porque nós vamos começar trabalhando os conceitos fundamentais da eletricidade, onde a eletrostática entra numa análise da eletricidade em um momento em que ela não está em movimento, mas no estado armazenado, no estado estático. Então a eletrostática é a parte da eletricidade que estuda os fenômenos que envolvem as cargas elétricas, com a particularidade de que as partículas portadoras destas cargas estão em repouso em relação a um referencial inercial. Então, por exemplo, as cargas elétricas elas se movimentam em um fio que chamaremos de corrente elétrica. Isso não será estudado aqui nesse momento, tá? Isso será estudado na eletrodinâmica. Aqui estudaremos as cargas em repouso. Quando tivermos corpos eletrizados, surgirão forças entre eles. E isso é que será importante nesse nosso estudo inicial. Mas antes, vamos entender um pouco onde tudo começou. Um dos primeiros fenômenos observados pelo homem na eletricidade, e que é comum até hoje, né, em nosso cotidiano, é o fenômeno dos raios em uma tempestade. Durante muito tempo e ao longo de várias eras, o homem interpretou esse fenômeno como sendo um fenômeno de origem sobrenatural. Tanto é que existem em várias mitologias a ideia de que raios, trovões e tempestades têm origem divina. E em algumas mitologias existe o deus do trovão, o deus da tempestade, do raio. Dentro dessa análise mais mitológica, o homem não tinha possibilidade de explicar tais fenômenos a não ser através do temor que ele tinha dessas divindades. Por outro lado, há pouco tempo de nossa existência na Terra, né, eu falo há pouco tempo entre aspas aí, porque acredita-se que o homem moderno, um homem inteligente, só existe na Terra há 12 mil anos. E todo esse estudo que estamos começando sobre a eletricidade, só temos registros a partir do século VI a.C. Então por isso que podemos falar há pouco tempo de nossa existência na Terra, né? É porque pensando assim, né, há pouco tempo é que nós mudamos a nossa maneira de pensar e interpretar tais fenômenos. E isso aconteceu lá por volta do século VI a.C. Nessa época surgiu um grupo de pessoas que começaram a pensar de maneira diferente desse contexto, que até então era pensado apenas de origem sobrenatural. Eles começaram a interpretar a natureza através de elementos da própria natureza. Esse grupo de pessoas são conhecidos hoje com o nome de filósofos pré-socráticos, quer dizer, antes de Sócrates, né? Dentre eles, um filósofo com o nome de Tales, está nascido na cidade de nome Mileto, então conhecido hoje como Tales de Mileto. Ele é o primeiro filósofo que temos como registro oficial de toda a história. Olha, Tales de Mileto ele viveu de 624 a 546 a.C. e ele é o primeiro filósofo que temos como registro.
Naquela época, os primeiros filósofos eram chamados de filósofos naturalistas, ou como Aristóteles chamou-os mais tarde, físicos. Já vimos lá na primeira aula de cinemática, né, sobre o significado da palavra física relacionada com natureza. Eles achavam que podia explicar a natureza através de 4 elementos: terra, água, ar e o fogo. Um tempo depois, Aristóteles chegou a ter até um 5º elemento para explicar os céus e chamou esse elemento de éter. É lógico que de lá para cá as coisas evoluíram no decorrer dos séculos e hoje pensamos diferente sobre isso tudo. Mas naquela época, quando Tales de Mileto começou a elaborar um pensamento racional para explicar a natureza, ele acreditava que tudo poderia ser explicado a partir de fluidos, a partir de algo que podia fluir de um lugar para o outro. Tipo a água, ele acreditava que a água pudesse explicar toda a origem da natureza. Ele acreditava que a vida havia surgido a partir da água e que inclusive a Terra teria surgido da água. Então, com essa ideia de fluido, ele observou que uma pedra chamada elétron, em grego, o nome da pedra, para nós de nome âmbar, que é uma resina fóssil e que essa pedra tinha uma propriedade muito interessante, que ao esfregá-la com uma lã de carneiro e colocá-la perto de pequenos objetos, essa pedra ela atraía esses objetos. Eu comparo essa experiência hoje com uma experiência que você provavelmente já fez quando estava lá no início dos seus primeiros estudos em ciências, que é o de friccionar uma régua contra os seus cabelos, e aproximar essa régua de pequenos papéis picados. Você observa que esses papéis eles são atraídos pela régua. Aí na imagem você me vê fazendo essa experiência. Esta era a única régua de plástico que eu tinha aí em mãos. Então ela é bem fininha, bem flexível. Mas você pode fazer essa experiência com uma régua mais grossa aí que dá certo. Mas tem que ser de plástico ou de acrílico. Porque réguas de materiais metálicos não dá muito certo não. Porque as cargas elas se distribuem facilmente e acabam descarregando para suas mãos. Então não vai funcionar bem. Você vai entender melhor isso mais adiante quando nós estudarmos os materiais condutores e isolantes. Bom, então voltando à experiência de Tales, ele chamou essa propriedade do elétron de atrair pequenos objetos pelo nome de eletricidade. Então, originalmente, eletricidade significa isso, a propriedade que o âmbar tinha de atrair pequenos objetos ao ser atritado com lã. Bom, para Tales, essa propriedade tinha que ter uma explicação racional. Então, como é que ele explicou isso? Essa substância teria um fluido que ele chamou de fluido elétrico, que ao ser atritado com a lã, parte desse fluido passaria para a lã e, portanto, a pedra de âmbar ficaria em falta desses fluidos. E essa falta necessita ser completada, E é aí que surge a tentativa de tentar arrancar isso de pequenos objetos. E para isso, ele atrairia esses pequenos objetos. Essa foi uma grande revolução na época, ou nós podemos chamar isso de evolução. A tentativa de Tales de explicar um fenômeno da natureza sem utilizar uma explicação sobrenatural. Porém, essa ideia não vingou muito. O sobrenatural e os 4 elementos de que era formada a natureza continuou prevalecendo até o fim do século XVI, ou seja, quase 2.200 anos. Veja que o século XVI foi ontem, Quando comparamos o tempo de existência de um homem inteligente, que tem nos registros aí como 12 mil anos, Então nós temos aí o século XVI, foi praticamente ontem. Então, no século XVI, já no Renascimento, ocorre a preocupação de reformular as ideias gregas e começar a tentar explicar os fenômenos naturais como algo mais racional, baseado em observações práticas. Até então, continuava a ideia de que tudo era explicado a partir de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E alguns pensadores mais ousados, o éter de Aristóteles, que usou para explicar os céus. Então, ali no século XVI, um cientista chamado Dalton, entre outros, eles começam a estudar os elementos da natureza a partir do átomo,
com a ideia de pequenas partículas indivisíveis. Dalton desenvolveu uma teoria atômica baseada em experiências que o levaram a concluir que toda a matéria era formada por átomos, já dando a ideia de que uma molécula era um agrupamento de átomos. Mas para Dalton, o átomo era uma esfera maciça e homogênea, indivisível, indestrutível e eletricamente neutra. Só voltando aqui um pouco na história, tá? Os gregos já tinham a ideia de átomo como matéria indivisível. Só que o átomo dos gregos eles não tinham uma forma definida e não apresentavam um núcleo. Daí, olha, no fim do século XIX, por volta ali de 1898, surgiu um novo modelo de átomo. Um físico inglês, tá, ele conhecido como Thomson, a partir de experimentos também sugeriu um átomo que deveria ser uma pequena esfera positiva com elétrons de cargas negativas incrustados nessa esfera. Veja que aí, praticamente no final do século XIX, é que surge essa ideia de prótons e elétrons. Somente no século XX, mais precisamente em 1911, é que surgiu, através da experiência de outro cientista de nome Rutherford, a ideia de que temos hoje do átomo, como uma estrutura formada por um núcleo que contém prótons de cargas elétricas positivas e nêutrons. Olha, a ideia de nêutrons ele vem um pouquinho depois, tá? Por volta ali de 1932. No caso do Rutherford aí, seria o átomo formado por prótons ali no núcleo. E os elétrons, né, de cargas elétricas negativas girando em órbitas em torno do núcleo atômico, como se fossem os planetas girando ao redor do Sol. Foi comparada a estrutura do átomo com o nosso sistema planetário. Tá? Eu não vou entrar aqui na explicação da experiência, tá? Que por sinal é muito bonita, porque você vê isso na química. Tá? E apesar de ser muito interessante, levaria muito mais tempo da nossa aula aqui. Isso fugiria um pouco do nosso objetivo aqui. Okay? Então, uma das conclusões tiradas também é que a massa do elétron ele chega a ser 2000 vezes menor que a massa do próton e do nêutron. Conhecendo-se essa propriedade, já dá para concluir que é muito mais fácil o elétron se deslocar do que o núcleo do átomo, tá? Que é muito mais pesado. Nós sabemos lá também no primeiro ensino médio, né, sobre a inércia, né, a primeira lei de Newton, que a inércia é a tendência do corpo em permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E quanto maior a massa do corpo, maior é a inércia do corpo. Ou seja, então se você tem dois corpos de massas diferentes, né, o que tem mais massa, ele tem mais inércia, é mais difícil você tirar ele do repouso ou alterar o tipo de movimento dele, né? Bom, depois a gente volta aí, tá? Primeiro vamos a outra conclusão. Conhecemos hoje que o próton ele repele próton e elétron repele elétron, mas próton atrai elétrons. Então, para diferenciar, dizemos que o próton tem carga elétrica positiva e o elétron tem carga elétrica negativa. Cargas elétricas de sinais iguais se repelem e cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. Ou seja, próton repele próton e elétron repele elétron. Já próton atrai o elétron e vice-versa, né? Essa força de atração e repulsão ela é denominada de força elétrica. Então nós vamos dedicar um capítulo a essa força elétrica aí, tá? Então, retornando na conclusão de que a massa do elétron chega a ser 2000 vezes menor que a massa do próton, e sabendo-se que o próton atrai elétron e vice-versa, ao aproximar um elétron de um próton, haverá uma força de atração entre os dois. E pela lei da ação e reação de Newton, os dois estarão sentindo a mesma intensidade de força. Né? Como o elétron tem uma massa muito menor, ele sofrerá uma variação de velocidade maior. Ou seja, o efeito no movimento do elétron será mais perceptível. Por que estou falando isso? Tá? Porque quando você liga um fio, está falando um pouquinho da eletrodinâmica aí agora, está sendo um pouco da eletrostática. Quando você liga um fio em um circuito elétrico, é mais fácil os elétrons se deslocarem no fio do que os prótons. Portanto, normalmente os bons condutores de eletricidade são metálicos, pois eles têm mais elétrons livres em suas estruturas.
Então nós veremos melhor isso aí mais adiante, tá? Mas entende-se aí, como os elétrons ele têm uma massa muito menor, vai ser mais fácil eles se deslocarem dentro de um fio, tá? Do que os prótons que têm uma massa muito grande. Ok? Você coloca um elétron próximo de um próton, então vai haver uma atração entre eles, mas você vai perceber mais o movimento do elétron do que o do próton. Uma outra dúvida que surgiu na época é que os prótons estão concentrados no núcleo, e próton repele próton, né? Então, como é que o átomo fica coeso? Era para o núcleo se desintegrar. Então assim surge a ideia de uma força nuclear denominada de força forte, ou força nuclear forte, tá? Que mantém os prótons e nêutrons coesos, formando o núcleo do átomo. Irei explicar melhor isso, tá? Quando nós formos falar de radioatividade numa aula futura aí. Outro detalhe é que também pela ideia que temos das leis de Newton, é fácil entender o porquê os elétrons giram ao redor do núcleo. Existe uma força elétrica de atração entre os prótons que estão no núcleo e os elétrons, tá, na eletrosfera, que mantém os elétrons nessa trajetória, ou seja, a força elétrica age como sendo uma força centrípeta. Poderíamos aí fazer um paralelo com a Terra e a Lua, né? A Lua gira ao redor da Terra porque a força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua faz o papel da força centrípeta. No caso do elétron e o próton, a força que prevalece é a força elétrica. Agora, resumindo isso tudo e acrescentando novos conceitos, tá? O átomo ele é composto por um núcleo que contém prótons e nêutrons. O próton ele tem carga elétrica positiva e o nêutron não tem carga elétrica. Eles ficam presos ao núcleo por uma força denominada de força forte, né? Aquela ideia, próton repele próton, então a tendência seria o núcleo ali, né, com essa repulsão, seria ele se desfazer, né? E, na verdade, essa força forte não deixa com que isso aconteça. Na eletrosfera giram os elétrons de carga elétrica negativa. Agora uma novidade aí, né? Quer dizer, no nosso estudo aqui, o átomo ele é dito neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? O elétron ele vai ter carga elétrica negativa e o próton carga elétrica positiva. Então nós vamos ver com relação a essas cargas daqui a pouco. Como eles têm no mesmo número de prótons e elétrons, então nós vamos falar que vai dar uma carga neutra, né? Então nós chamamos isso de átomo neutro. Como a massa do elétron é muito menor que a do próton, é muito mais fácil retirar elétron do átomo do que próton. Tem como retirar próton também, tá? Mas é muito mais fácil retirar o elétron. Quando se retira elétron de um átomo, este átomo ficará carregado positivamente, pois terá agora mais prótons do que elétrons. Tá? Você retira vamos supor que você retire 2 elétrons de um átomo que estava neutro. Você passa a ter 2 prótons a mais. Tá? Chamaríamos esse átomo de íon positivo ou cátion. Agora, podemos também acrescentar elétrons na eletrosfera do átomo. E nesse caso, o átomo ficará com mais elétrons do que prótons. Ou seja, o átomo ficará carregado negativamente. Chamamos esse átomo de íon negativo ou ânion. Então agora nós já podemos definir o que é a carga elétrica. A carga elétrica é a propriedade característica de determinadas partículas elementares que proporciona a elas a capacidade de interação mútua de natureza elétrica. Então olha só, resumindo novamente, todos os elementos da natureza eles são feitos de átomos. E não podemos pensar em átomos sem pensarmos em prótons e elétrons, que têm carga elétrica. Porém, na natureza, o que temos na realidade é que os átomos estão eletricamente neutros, ou seja, o número de elétrons na eletrosfera é igual ao número de prótons no núcleo.
Agora, se houver um desequilíbrio neste número de prótons e elétrons, diríamos que o corpo está carregado positivamente ou negativamente, né? Dependendo de quem está em maior números aí, prótons ou elétrons. Portanto, para medirmos a carga de um corpo, devemos conhecer quem está em maior número e qual é essa diferença. Como não tem como partir um elétron no meio ou um próton ao meio, essa diferença será sempre um número inteiro. Então, para calcularmos a carga elétrica de um corpo, usaremos a expressão Q é igual a N vezes E, onde esse Ezinho, tá, é a carga elétrica elementar de um próton ou de um elétron. O que é essa carga elétrica elementar? Vou usar aqui, tá, a definição que está na nossa apostila. Uma das formas de interação entre partículas que já conhecemos lá do primeiro ensino médio é a de interação gravitacional, onde massa atrai massa. Agora, pelo que pudemos observar anteriormente, existe agora uma força de interação devido à carga elétrica. Através de experiências práticas, verificou-se que a segunda se manifesta com uma intensidade muito maior que a primeira. Tá? A força elétrica é muito maior do que a força de interação gravitacional. Também experimentalmente verificou-se que as intensidades de carga elétrica do elétron e do próton são iguais em valores absolutos. A este valor deu-se o nome de carga elétrica elementar. E seu valor eu coloco esse mais ou menos aí, até porque mais se for próton e menos se for elétron. Não é? O seu valor é 1,602 vezes a 10 a menos 19 Coulomb, que é a unidade de carga elétrica aí. Se for próton, a carga elétrica é positiva, então é maior do que zero. Já se for elétron, a carga elétrica é negativa, então nós teremos o E menor do que zero. Então olha bem, como é que nós calculamos a carga elétrica de um corpo? Os corpos dotados de carga elétrica Q possuem valores de carga múltiplos da carga elétrica elementar. Logo, Q é igual a N vezes E, onde N é a diferença numérica entre prótons e elétrons no corpo. É importante reforçar o que foi dito anteriormente, que no processo de eletrização podemos alterar apenas o número de elétrons do corpo, nunca o número de prótons. Quando o número de elétrons é diferente do número de prótons, dizemos que o corpo está eletrizado. Isto é, esse corpo tem carga elétrica total diferente de zero. Assim, eletrizar um corpo significa tornar diferente seu número de prótons do seu número de elétrons. Então, naquela experiência que eu fiz de arrastar a régua no cabelo, tá, o que acontece? A régua vai ficar com um excesso de elétrons. Eu vou perder elétrons no cabelo. Tá? Ao atritar a régua no cabelo. Essa tabela que eu estou mostrando aí chama-se tabela triboelétrico. Tá? É quando você atrita duas substâncias aí de naturezas diferentes, o que vai acontecer? A substância que está mais acima na tabela, ela vai ficar carregada positivamente, e a que está mais abaixo vai ficar carregada negativamente. Então você veja que o meu cabelo, né, ele está na tabela, ele está acima do plástico. Então o plástico fica carregado negativamente. Então o nome dessa tabela é tabela triboelétrica. E nós iremos comentar mais sobre ela em aulas futuras aí. Então, voltando ao que interessa, sobre a carga elétrica de um corpo. Tá? A carga elétrica é dada por Q igual a NE, onde N é um número inteiro, né, porque é a diferença do número entre elétrons e prótons, e Q vai ser a carga elétrica e E é a carga elétrica elementar, onde seu valor é mais ou menos 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né? Mais se for próton e menos se for elétron. Então vamos ver como isso funciona no exercício de aprendizagem? Então vamos lá. Determine o número de elétrons perdidos por um corpo eletrizado positivamente com carga de 1 Coulomb, dado a carga elétrica elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tá? Observe aí que ele está explicando bem o que está acontecendo. Tá? Como o corpo está sendo eletrizado positivamente, então ele está perdendo
elétrons. Tá? Eu quero saber o número de elétrons perdidos. Então vamos lá, solução. Eu quero saber N, que é o número de elétrons perdidos. Tá? Sendo que o corpo ele é eletrizado com uma carga elétrica de 1 coulomb. Então o Q, carga elétrica, 1 coulomb. Sendo a carga elétrica elementar dada. Tá? Então nós sabemos que a carga elétrica de um corpo é igual a N vezes E, que é a carga elétrica elementar, onde N é o número de elétrons, aí no caso, em falta, né? Que foram perdidos os elétrons. Ok? Então nós vamos ter aí, olha, substituindo Q é igual a 1 coulomb, o N eu quero descobrir, a carga elétrica elementar foi dada. Eu passo a carga elétrica elementar dividindo, aí eu terei que N é igual a 1 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aí vai me dar como resultado 0,625 vezes 10 a 19 elétrons. Né? Olha bem, eu tenho aqui 1 sobre 1,6 que vai dar 0,625. Okay? O 10 a menos 19 está no denominador. Né? Como é que você faz divisão de potência de mesma base? Aqui é como se fosse 10 elevado a 0. Né? É 1. 10 elevado a 0 dividido por 10 a menos 19, divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Então você teria 0 menos 19, que dá mais 19. Ou seja, é só você colocar o 10 a 19 no numerador positivo, né? Você troca o sinal aqui. Ok? Bom, mas para colocar a resposta, né, a resposta clássica aí, você vai colocar a vírgula depois da primeira casa significativa aqui, né? Vai ficar 6,25 vezes 10 elevado a 18, né? Para ficar na maneira mais correta, né? 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Bem simples, né? Vamos ao segundo aí. Um corpo inicialmente neutro é eletrizado e adquire carga elétrica de menos 8 nanocoulomb. Tá vendo? É menos 8 nanocoulomb. Lembra que o nano é 10 a menos 9, né? Se você não colocar isso, você vai acabar errando o problema. Determine o número de elétrons que o corpo recebeu com o processo de eletrização. Então note que agora ele adquiriu uma carga de menos 8, tá? Nanocoulomb, ou seja, ele recebeu elétrons, ele está com excesso de cargas negativas, excesso de elétrons aí, tá? Dado a carga elétrica elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, na solução aí, olha, o corpo inicialmente neutro eletrizado, né, adquire uma carga de menos 8 nanocoulomb. Vamos colocar isso, a solução, a carga elétrica menos 8 vezes 10 a menos 9, determina o número de elétrons que o corpo recebeu, ou seja, eu quero saber N, tá? Com o processo de eletrização, dada a carga elétrica elementar aí. Olha que eu coloco a carga elétrica elementar aqui negativa, porque o corpo não está com carga negativa, né? Então é a carga elétrica elementar negativa aqui, a carga do elétron. Tá? Q é igual a N vezes E, e a mesma coisa do anterior, né? É só substituir. Menos 8 nanocoulomb, que é menos 8 vezes 10 a menos 9 coulomb, é igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá? Negativo aí, né? Porque a carga é negativa. Passa a carga elétrica elementar dividindo, 8 dividido por 1,6 vai dar 5. Aí vamos àquela divisão, ó, 10 a menos 9 dividido por 10 a menos 19, vai ser menos 19 aqui, né? Então vai ficar menos 9 mais 19, vai dar 10 elevado a 10, ou seja, N é igual a 5 vezes 10 elevado a 10 elétrons. Ok? Bom, vamos ver agora os princípios da eletrostática. O estudo da eletrostática tem como base dois princípios, que é o princípio da atração e a repulsão, que nós já vimos, e o princípio da conservação das cargas elétricas. Bom, vamos de qualquer maneira repetir aqui. O princípio da atração e repulsão. Partículas portadoras de cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, e as de sinais opostos se atraem. Então, se você tiver dois prótons, né, um próximo do outro, vai haver uma força de repulsão. A mesma coisa vai acontecer com dois elétrons, um próximo do outro, vai haver uma força de repulsão. Já próton e elétron, os dois vão se atrair, então vai haver uma força de
atração. Então nós temos sinais iguais, repulsão, e sinais diferentes, força de atração. Bom, o segundo princípio, tá, é o princípio da conservação das cargas elétricas. A soma das quantidades de carga elétrica num sistema eletricamente isolado é constante. Olha bem que eu estou falando sistema eletricamente isolado. O que significa isso? Não vai haver trocas de carga com o ambiente, tá? Com o meio. Então você tem que imaginar o ambiente aí fechado. Bom, o que nós teremos então? Para explicar esse princípio da conservação de cargas, eu usarei como exemplo a régua tritada nos cabelos, tá? Nos meus cabelos. Vamos supor que consideremos a régua e os cabelos como um sistema fechado. Ao atritar a régua nos cabelos, passarão, por exemplo, 1 trilhão de elétrons para a régua. Tá? Eu estou chutando o valor aí, tá? 1 trilhão de elétrons para a régua. Portanto, os meus cabelos agora terão 1 trilhão de elétrons a menos. E a régua, 1 trilhão de elétrons a mais. Portanto, como o sistema ele é fechado, o número de elétrons do sistema vai continuar sendo o mesmo. A diferença é que agora a régua está carregada negativamente e o meu cabelo positivamente. Matematicamente, nós poderíamos representar isso aí que eu falei assim, olha, a quantidade de carga antes de eu atritar a régua é igual à quantidade de carga depois. Mas antes de eu atritar a régua não havia cargas, né? Na verdade o sistema estava neutro. Tá? A quantidade de elétrons e de prótons do cabelo eram iguais, né? Então tanto a régua quanto o cabelo estavam eletricamente neutros. Tá? Então a quantidade de carga do cabelo no início mais a quantidade de carga da régua no início é igual à quantidade de carga do cabelo final mais a quantidade de carga da régua final. Mas no início o cabelo e a régua era zero. Tá? A quantidade de carga final do cabelo mais da régua também vai ter que ser zero. Não é? A quantidade de carga de elétrons, né, que vai passar para a régua, o cabelo vai perder. Então a régua vai ficar com carga negativa e o cabelo com carga positiva, de maneira que a soma vai dar zero, pois as quantidades de carga serão a mesma. Mas matematicamente aqui, né, você pode passar um aí negativo para o outro lado, né, trocando o sinal. Você tem que a quantidade de carga do cabelo final é igual a menos a quantidade de carga final da régua. Por que esse sinal menos? Né? Matematicamente nós passamos trocando o sinal. Ok? Mas o menos é pelo seguinte, o cabelo não tem uma carga positiva agora, porque ele perdeu elétrons. Tá? A quantidade de carga que o cabelo perdeu passou para a régua. Então, olha, a régua está com carga negativa. O cabelo ficou com carga positiva. Não é como a régua está com carga negativa, negativo com negativo vai dar positivo, que vai ser a mesma carga do cabelo. Então, em módulo, o cabelo, tá, ele tem uma carga positiva, a régua tem uma carga negativa. Em módulo, os dois terão a mesma carga. Tá? A quantidade de elétrons que a régua absorveu foi a quantidade de elétrons que o cabelo perdeu. Portanto, os dois terão a mesma carga, porém, sinais opostos. Ok? Em módulo, as cargas são iguais. Vamos ver como é que isso funciona no exercício de aprendizagem? Olha, coloque V de verdadeiro ou F de falso. Se você dava uma pausa no vídeo e tentava responder, né? Só V ou F e depois você dá a sequência. Então vamos lá. A carga elétrica do próton é igual à carga elétrica do elétron, porém com sinal trocado. Verdadeiro, né? O elétron é negativo e o próton é positivo. O nêutron possui carga elétrica. Não, o nêutron ele é neutro. Né? Ele não tem nem carga positiva nem negativa, é neutro. Então, falso. O elétron atrai o nêutron. Não, o elétron atrai o próton, que é a carga oposta. O nêutron não, ele não tem carga. Então, é falsa. Carga de sinais iguais se repele, verdadeiro, né? Nós acabamos de ver isso. Carga de sinais contrários se atrai somente quando colocadas em contato entre si. Não em contato. Da uma próxima da outra vai haver atração. Ok? No átomo, por exemplo, você tem os elétrons girando em torno dos prótons e nêutrons, né? Do núcleo ali. Ok? Essa força de atração, na verdade, vai ser a força centripetal.
que vai manter o elétron girando na órbita. Então essa aí é falsa. Se o átomo de urânio possui normalmente 92 prótons e 92 elétrons, ele está no estado nêutron, verdadeiro, correto. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Vamos ver outra questão. 4. Em um sistema eletricamente isolado, constituído por 3 corpos A, B e C, há a seguinte distribuição inicial de cargas elétricas. A quantidade de carga do corpo A é 10 coulomb, do corpo B é 5 coulomb e o corpo C menos 8 coulomb. Quer dizer, o C aí é negativo, né? Está carregado com elétrons, é eletricamente negativo. Ocorrem então duas transferências de cargas, 2 coulomb de A para B. Olha bem, o A tinha 10, o B tinha 5. Se você passa 2 coulomb de A para B, o A vai passar a ter 8 e o B vai ganhar 2, né? Vai passar a ter 7. Tá? E 1,5 coulomb de B para C. Olha, então o B que tinha 7, ele vai passar 1,5 para o C vai ganhar 1,5 e ele vai perder 1,5. Olha, vamos fazer aí devagar. Tá? Determine, letra A, a quantidade de carga elétrica do sistema antes da transferência. Olha, no início aqui, né? Então vamos à solução. A quantidade de carga que o A tinha era 10 coulomb, o B 5 e o C menos 8. Então a quantidade de carga total no início vai ser a soma das 3. Tá? A quantidade de carga de A mais a B mais a C. Então é só somar aí, né? Lembrando-se que a C é negativa. Então você vai ter 10 mais 5 menos 8. 10 mais 5, 15, menos 8, 7. Então a quantidade de carga total inicial é de 7 coulomb. Ok? Letra B. As quantidades de cargas elétricas de cada corpo após as transferências. Então vamos devagar, hein? Eu quero saber no final aí qual é a quantidade final de cada um, tá? Do A, do B e do C. Ok? Após a transferência, vamos para o A primeiro. O A não perde 2 coulomb para o B? Tá? Então você vai ter que a quantidade de carga do A vai ser 10 menos 2, menos os 2 coulomb. Tá bom? Então a quantidade de carga final do A vai ser de 8 coulomb. E a quantidade de carga de B? Olha, o B vai receber, ele tinha inicialmente 5, ele vai receber 2 coulomb do A. Então você vai ter assim, o B vai ser 5 mais os 2 coulomb que ele recebe do A. Porém, ele vai doar para o C 1,5 coulomb. Então você vai ter que tirar aqui 1,5 coulomb. Olha, 5 mais 2, 7. 7 menos 1,5, 5,5 coulomb. E o C? O C vai apenas receber esse 1,5 coulomb. Como ele tinha menos 8, então o C vai ser menos 8 mais o 1,5 que ele recebe. Menos 8 mais 1,5 vai dar 6,5 negativo, né? Porque o 8 aqui é sinal do maior, né? Menos 6,5 coulomb. Ok? Bom, você vai notar aí que a soma final tem que ser igual à soma inicial aqui, tá? A quantidade de carga, né? O sistema é isolado, então não vai haver troca com o meio, que é a pergunta da letra C. Qual a quantidade de carga elétrica do sistema depois da transferência? Então, olha, depois da transferência, vamos somar a quantidade de carga final de A, B e C. Tá? Então você tinha A 8, B 5,5 e C menos 6,5. Somando tudo aqui, você vai ver que vai dar 7 coulomb. Bom, vamos agora ver corpos condutores e isolantes, ou materiais isolantes, né? Sabemos que na natureza temos diversos tipos de substâncias, compostas de átomos com números de prótons, elétrons e nêutrons distintos. Nos metais como ouro, prata, cobre, alumínio e ferro, os elétrons que ocupam a camada de valência, que é essa última camada de distribuição eletrônica do átomo, esses elétrons eles podem se desprender com relativa facilidade. Esses elétrons são denominados de elétrons livres. Entendendo melhor,
Vamos relembrar os ensinamentos vistos na química. O alumínio, por exemplo, ele tem um número atômico 13. Isto significa que cada átomo de alumínio tem em seu núcleo atômico 13 prótons e na eletrosfera 13 elétrons, se o mesmo estiver neutro. Já o cobre ele tem um número atômico 29, que seria 29 prótons no núcleo e 29 elétrons na eletrosfera. Observe que na última camada, tanto do alumínio quanto do cobre, tem poucos elétrons e eles estão muito afastados do núcleo. Sendo assim, eles são pouco ligados ao núcleo. Quando isso acontece, tais elétrons podem transitar com facilidade de um átomo para o outro, ali do mesmo material. Damos o nome a esses elétrons de elétrons livres. Os materiais cujos átomos possuem elétrons livres são denominados condutores de eletricidade. Além dos metais, as soluções iônicas, os gases ionizados e o corpo humano também são condutores de eletricidade. Agora, nós temos bons condutores e péssimos condutores. Já alguns materiais não possuem elétrons livres ou os possuem em quantidade insuficiente para a condução de eletricidade. Esses materiais são denominados de isolantes. O vidro, os plásticos, a borracha, a madeira seca, a lã e o ar são exemplos de isolantes. Então eu coloquei aqui, olha, duas imagens, né? Eu tenho aqui os bons condutores e aqui os materiais isolantes. Eu diria péssimos condutores. Então os bons condutores, observe que é ser mais ligados a elementos metálicos, né? Você tem o ouro, latão, alumínio, ferro, prata, cobre, chumbo, aço, bronze. Isso tudo são bons condutores de eletricidade. Já aqui você tem uma fita isolante, né, que é um material emborrachado, a própria borracha, materiais como... Mas para materiais plásticos, né, misturado ali, eles costumam colocar também com fibra de vidro, que são bons isolantes de calor, né, não deixa o calor nem entrar e nem sair do ambiente. Esses materiais também são bons isolantes de eletricidade. Ligação com a Terra. Para os fenômenos elétricos, a Terra atua como um reservatório inesgotável de elétrons. Na verdade, podemos considerar, né, uma fonte inesgotável de átomos, né, com prótons e elétrons. Mas como os elétrons é quem tem maior facilidade de movimento, como já foi dito, então dizemos uma fonte inesgotável de elétrons, pois eles é quem irão se deslocar com maior facilidade, formando a corrente elétrica, que será importante em nosso estudo. Quando um corpo eletrizado negativamente é ligado à Terra, os elétrons livres passam para a Terra e o condutor se descarrega, voltando à neutralidade. Caso o corpo esteja eletrizado positivamente, elétrons da Terra passam para ele, também fazendo voltar à neutralidade. Caso o condutor eletrizado entre em contato com um condutor neutro com dimensões muito maiores que as dele, ele se descarregará. O símbolo normalmente usado para a ligação de um corpo à Terra é esse símbolo que você está vendo aí na tela. Toda vez que você ver esse símbolo, isso significa então que o circuito estará ligado à Terra. No próximo capítulo nós iremos estudar aí 3 tipos de eletrização dos corpos. E esse entendimento de Terra ele será importante, vou dar um exemplo diferente aqui, bem curioso, sobre essa ligação à Terra, que são os para-raios. Nessa figura você vê o para-raio, né, que está aqui, ligado a um fio ou uma haste aqui metálica fincada no solo. Representamos aqui no desenho, né, essa haste ligada no solo aqui, olha, com o símbolo de terra aqui. Olhando esse desenho, você vê as nuvens carregadas negativamente. É sempre assim? Não.
Tá? Você sabe que as nuvens são formadas por moléculas de água que se elevaram por correntes de convecção. Essas partículas ou moléculas de água sendo atritadas pelo vento, né, no caso aí ar atmosférico, elas perdem elétrons. Como já vimos, quando se perde elétrons, você terá uma nuvem carregada positivamente. Mas para onde vão esses elétrons? Vão para as outras nuvens, que ficarão carregadas negativamente. Portanto, você poderá ter nuvens carregadas positivamente ou nuvens carregadas negativamente. Quando uma nuvem positiva aproximar de uma nuvem negativa, haverá uma descarga elétrica entre elas, ou seja, os elétrons da nuvem carregada negativamente pulam, ou se deslocando, né, para as nuvens carregadas positivamente. Você enxerga essa descarga elétrica através do efeito de uma luz, né, que é o raio, o relâmpago. Só que essas descargas não ocorrem somente entre nuvens, elas ocorrem também entre a nuvem e a Terra. Então, nesse esquema, eu vou explicar melhor isso. Então olha bem, como eu acabei de explicar, você então poderá ter nuvens carregadas negativamente ou nuvens carregadas positivamente, como se vê nesse segundo esquema. Como a nuvem está carregada negativamente, vamos para o primeiro esquema aqui, tá? Ela atrairá para a ponta do para-raio aqui, olha, cargas positivas. Ou melhor, como os elétrons é quem se movem, esses elétrons serão repelidos do para-raios em direção à Terra. Então todo o sistema ligado ao para-raios ficará carregado positivamente. Chegará um ponto em que a atração entre as cargas negativas das nuvens e as cargas positivas do para-raio serão tão intensas que haverá uma descarga elétrica das nuvens para o para-raio. Então, veja que quem se desloca, tá, são os elétrons, né? Ou seja, a descarga elétrica ela será da nuvem para o solo ou para o para-raios, né? Nesse caso, o raio estará descendo da nuvem para a Terra. Já no segundo processo, tá, será idêntico, porém invertido, né? As nuvens agora estão carregadas positivamente, irão atrair para a ponta do para-raio os elétrons. Tá, então você terá aqui, olha, os elétrons atraídos aqui para a ponta do para-raio, todo o sistema agora aqui, ó, ficará negativo. Neste caso, quando a intensidade de atração das cargas for muito intensas, né, novamente, haverá descargas elétricas, porém agora, do para-raios para as nuvens, uma vez que quem se desloca são os elétrons. A descarga elétrica será de baixo para cima, ou em linguagem popular, o raio irá subir. Eu vou colocar somente um trecho de um vídeo aí, tá, do YouTube, aqui devido a direitos autorais, né? Mas eu vou deixar o endereço embaixo aí, tá? Porque eu acho que vale a pena você ver a reportagem inteira. Cientistas brasileiros conseguiram desvendar como se formam os chamados raios invertidos, né? No Brasil, descobertos recentemente, inclusive. Pois é, em vez de descer das nuvens e tocar o solo, como ocorre na maioria das descargas elétricas, o fenômeno ocorre de baixo para cima. Tempo fechado com raios e trovoadas. Virada de tempo normal durante o verão nas regiões centro-sul do país, mas algumas tempestades são atípicas, como essa. A imagem em câmera lenta mostra um raio no sentido inverso. Há descarga elétrica de baixo para cima em direção às nuvens. Um fenômeno difícil de ser percebido a olho nu. No Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no interior de São Paulo, um grupo de cientistas registrou durante 5 anos os raios invertidos na capital paulista e em algumas cidades dos Estados Unidos. Só para fechar o assunto,
Por isso não se deve ficar próximo de árvores durante uma tempestade. A árvore está ligada, enraizada, direto ao solo. Ela funciona como um excelente para-raios. Portanto, durante uma tempestade, fique longe de árvores. Bom, para terminar a aula, vamos aí aos exercícios de aprendizagem. Se eu fosse você, agora dava uma pausa no vídeo aí e tentava resolver os exercícios e depois você dá a sequência e veja a solução. Então vamos à solução. Os átomos de metais considerados bons condutores de eletricidade possuem na última camada muitos elétrons ou poucos elétrons. A resposta são poucos elétrons. Como vimos na aula, a camada de valência ela tem poucos elétrons e eles estão pouco ligados ao átomo. Então, resposta, poucos elétrons. A número 6. Num determinado corpo, o número total de prótons é maior que o número total de elétrons. Então, esse corpo está eletrizado negativamente, positivamente. Qual vai ser a resposta aí? Se o número total de prótons é maior que o número total de elétrons, é porque o corpo perdeu elétrons. Isso significa que ele está carregado positivamente, ele está com falta de cargas negativas, né? Então ele está carregado positivamente. A resposta então é a letra B de bola. A número 7. Assinale V de verdadeiro ou F de falso. O ferro mais é um ânion. Não. Ânion é quando temos um excesso de elétrons e não a falta deles. Nesse caso seria cátion, que é o íon positivo, e não ânion, que é íon negativo. Então a resposta é falsa aí, né? Na letra B, nêutrons não possuem carga elétrica. Verdadeiro, né? Próton tem carga elétrica positiva, elétron carga elétrica negativa. O nêutron ele não tem carga elétrica. Na letra C, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais contrários, né, se atraem. Essa aí, né, bem claro, né, verdadeiro, foi bem batido durante a aula aí, né? A letra D. A carga total de um íon é nula. Bom, não pode ser, né? Se é íon, ele pode ser positivo ou negativo, como já foi comentado aí na letra A. Há um desequilíbrio de cargas, portanto a carga total não pode ser nula. Então é falsa. Letra E. OH negativo é um íon negativo e tem um elétron em excesso. Isso aí é verdadeiro, né? É como se representa um elemento com excesso de um elétron aí. Tá? Você vai colocar OH-. Se fosse OH-, você teria aí um íon negativo com 2 elétrons em excesso. É igual o caso da letra A, né? O ferro mais. Significa que ele está em falta de 2 elétrons. Ok? Então você coloca aí mais. Ele tem 2 prótons a mais do que elétrons. Bom, então termina a aula por aqui, tá? Segue uma lista de exercícios anexa aí para você fixar a matéria. Na próxima aula nós iremos falar sobre os processos de eletrização.